I can put my camera on now if So, comfortable. comrades, we are getting ready to start our program. And I am Boya Mzuri Pambili with the All African People's Revolutionary Party and the All African Women's Revolutionary Union. This is our first Southern Africa AWRU panel. So we tribute to Pan-African Women's Day. So we are starting August 14th, 2025. When folks put their cameras on, we have begun inviting guests into the room, and we are recording the program. We ask anyone to join we're going to mute you just to make sure that we have a consistent flow. Welcome. And as I said, welcome to our first Southern Africa Pan-African Women's Day program. This is the Southern Africa region of the All African People's Revolutionary Party and the All African Women's Revolutionary Union. Micaela, do you want to translate that before they do introductions? Yes, I do. Yes, I do. Olá, boa tarde. O meu nome é Mzuri. I would need you to write me down your whole introduction if you want me to do it in Portuguese. Okay. Maybe in the chat. Okay. Or anybody that wants me to introduce I'll just write it in the chat and then it'll be a lot easier for me if it's something more extensive. O meu nome é Moya Mzuri Pambeli, com a AAPRP e a União das Mulheres. Este é o nosso primeiro painel de 14 de agosto, um tributo ao Dia da Mulher Pan-Africana. Damos as bem-vindas a todas as pessoas presentes no dia de hoje. This is what you said so far. Okay, and we can start with Comrade Malele and go through the panel. Everyone introduce themselves. Podemos começar com a camarada Melela e depois vamos até ao painel e toda a gente se apresente. Okay, my name is Malele. I hope that everybody's comfortable just calling me Malele. I'm 65 years old and I'm calling in from Lusaka from a work study circle called the Pan-African Kalundu Unza Group. O meu nome é Malele, eu tenho 65 anos e estou a falar de um grupo de estudo em Lusaka que se chama... sorry, what's the name of the study circle? Kalundu Unza. Kalundu Unza. Yeah, there's two areas in Lusaka called Kalundu, but ours is very close to the University of Zambia. Okay. Há duas áreas em Lusaka chamada Kalundu e a nossa é muito próxima da Universidade da Zâmbia. Okay. Welcome, Comrade Malele. Bem-vinda, camarada Malele. Now, Comrade Ebube. Forward now. Okay, greetings everybody. My name is Ebube Chukwumafo, Ebube for short. I'm an organizer with the All African People's Revolutionary Party and the All African Women's Revolutionary Union based in Mozambique. I've been organizing with the AAPRP, AWRU since 2021. And yeah, I'm excited to be here for our first event as the chapter of the AWRU. Can you Olá, say o that meu in nome Portuguese, Ebube? Ok. Boa tarde, boa noite, não sei. Meu nome é Ebube. Boa tarde. Sim, boa tarde, Micaela, Júlia. Meu nome é Ebube, como já sabes. Eu sou uma organizadora do Partido Revolucionário de Todos os Povos Africanos e Partido União Revolucionária de todas as mulheres africanas, baseada em Moçambique. E, obrigada. Obrigada. Camarada Mzuri, can I
you just a word of advice. It might be a lot easier for because of the sound to turn off the cameras. I know it's nice to have everybody showing their faces, but the sound quality, it compromises the sound quality in Zoom. Okay, so if we're not speaking, turn off our cameras. Quem não estiver a falar, era melhor desligar a câmera para ter melhor som. Obrigada. Okay, will do. So I guess our comrade Martha is not going to join us, and comrade Faith is not going to join us. I haven't heard anything from Faith for 24 hours. So I think we have to proceed. Absolutely. So what we will do is we want to welcome everyone. We want to thank all of those in the audience for joining us for our historic first AWRU Pan-African Women's Day, which marks an important moment in our history as the APRP and the AWRU. This is our first actual online event. So we are very proud of that. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que se juntaram ao nosso histórico evento, que é o nosso primeiro painel, que marca um movimento importante no nosso 45º aniversário do Partido das Mulheres, de todas as mulheres revolucionárias. And so we want to ask Comrade Malele to please give a brief history of Pan-African Women's Day. Queríamos pedir então à camarada Malele que nos desse uma curta história do Dia da Mulher Pan-Africana. Okay, and then first my apologies. I should have some light soon, but at the moment we're being load shed. Maybe people can make that clear about why I'm sitting in the dark. We have a schedules of electricity and no electricity. So at the moment we're in a no electricity schedule where I am. Queria pedir desculpa por estar aqui às escuras. Queriam que percebessem que a razão pela qual estamos assim é porque nós temos alturas em que temos eletricidade e outras em que não temos eletricidade. E este momento é um sem eletricidade. Peço imensas desculpas porque é possível que daqui a pouco tempo voltará a ter eletricidade. Okay, it's very, very nice to be here. And it should be a very simple task to go over a history of the formation of the Pan-African Women's Organization. But I actually found it quite challenging to get some focus on what I thought was important for us to start with. Deveria ser fácil realmente contar a história breve do Dia da Mulher Pan-Africana. Mas para ser honesta, acho desafiante ter foco e contar exatamente porque é que chegamos aos dias de hoje. So what I'm going to say first is that the information that I'm giving you is the kind of information that's readily available on both the Organization of African Unity and the African Union sites, almost verbatim. And
also even on Wikipedia. We start with the actual date, which is in July 1962. A história que eu iria contar é uma história que temos no site, temos disponível no site, temos também até no Wikipedia, palavra a palavra. Portanto, vou começar com uma data exata, ou seja, julho de 1962. Ladies who were the wives of either independent African countries at the time, and including women from active combatants in liberation units, for example, the ANC, met in Dar es Salaam to form what they then called the Union of African Women. Mulheres que eram esposas de países independentes, outras mulheres que eram mulheres de combatentes, criaram uma primeira, mesmo mulheres que tinham maridos do ANC, criaram Andaram Salah, o que era na altura a União das Mulheres. Okay. They elected at this meeting the first president, Elegeram which was Albertina Sisulu, the wife of the head then of the president of the ANC. Criaram, nessa altura, a primeira presidente, que era Albertina Sisulu, que era a esposa no então presidente da ANC. And her secretary general, the very first secretary general of this organization, was Jean-Martin Cissé from Guinea. E a primeira secretária geral dessa organização foi Jean-Martin Cissé, da Guiné. So what we have, if we can imagine 60 years ago, we have 14 wives of heads of state and a handful of combatants who were still fighting for liberation in their own countries. And to bring this into perspective, although Tanzania was independent in 1962, we have to wait till 1994 for South African independence. Para terem alguma perspectiva, eram 14 esposas, uma mão cheia de combatentes, não é? E podem agora também imaginar o seguinte: apesar da Tanzânia já ser independente em 1962, a África do Sul só se tornou independente em 1994. Okay, that is 3 decades. That is 30 years separate. So in my research, it was interesting to see those, to be reminded of those timelines again. São 3 décadas, ou pensem, 30 anos de separação. Se pensarem em perspectiva, foi uma grande diferença de tempo. So, and the reason why I had hoped Faith would be here, and I'm so glad that Nancy has managed to come on, was that I felt it was imperative that I didn't appear on this panel without a young woman from Zambia as well with me. And it was partly because of this time lag between Tanzania's independence and the formation of this Pan-African Women's Organization, and then the wait until 1994, because the
impetus for the main impetus for the women to meet in Tanzania at that time was the decolonization project had not been completed. A razão pela qual pensei que estivesse aqui efeito, mas felizmente temos a Nância connosco, era para também perceberem que a situação de... Estamos a falar de um tempo em que tínhamos a independência da Tanzânia, um projeto de descolonização que estava a correr nessa altura, para poder então tirar esse vácuo que tínhamos na altura. In my right hand, I have this information, which is very readily available. But in my left hand, I have another document, which may or may not be as easily available. It's the summit document from the founding of the Organization of the African Unity. Yes, the Organization of African Unity, which happened less than a year after the formation of the African Women's Union. Na minha mão direita tenho uma informação que é disponível em vários lugares, mas na mão esquerda tenho outros documentos que são muito menos disponíveis, que é a formação da União Africana, que foi precedente à União das Mulheres. So we can see that there is what is a highly revolutionary meeting that occurs in Dar es Salaam in 1962. And then, as revolutionary, the formation of the Organization of African Unity within a year. However, perhaps the difference is that the first ladies of our presidents up to date generally have quite a lot of freedom to choose the projects which they engage in. But then we have a governmental, heavily bureaucratic organization forming where by association, they would not be as fleet-footed. And in my mind, there was a kind of dampening of the capacity of the first ladies at this point. Podemos ver que, de um lado, temos aqui uma situação onde um grande encontro revolucionário ocorreu em 1962 em Dar es Salaam. E a diferença aqui é que as primeiras damas, mulheres dos presidentes, tinham mais liberdade de escolher os projetos em que se envolviam. E, por outro lado, temos outro projeto mais burocrático, organizado pelo governo, com muito mais complexidade. Okay. However, I don't think that is something to dwell on. I'm just making a historical note. So if I can go ahead, because I think I was given 10 minutes for this slot, and I think I've taken up most of it. The next thing that we note is the cultural aspects of everything that was going on at the time. De qualquer maneira, eu não quero continuar a falar sobre isto e insistir sobre isto. Eu só mencionei em termos de históricos, mas também acho que já passei os 10 minutos que me foram assinalados para este tempo, e então vamos passar para outro contexto. Okay. Because I'm more familiar with the practice in Zambia, I'm going to jump into the early 90s. So we have the period which is 1962 to roughly 1964. I'm going to jump into the period where
there was a change in, and this was a global change, the fall of the Soviet Union and a push towards more open societies and multi-party systems. So in Zambia, the particular case was we moved from a one-party state into a multi-party state around that period. And it's specifically 1991. And during this time, the existing women's organizations transformed into basically non-governmental organizations, what we know as NGOs. I'm really sorry. I would need you to repeat the Yes, last section because I yes. couldn't hear you. Okay, all right. I'm sorry Okay, about that. not at all, not at all. Because non-governmental organizations, of course, have existed from time immemorial, but there's a particular class of non-governmental organizations that arose with the transformation of a lot of African countries moving from one-party systems to multi-party systems after the cooling of the relationship between Russia and the USA and the transformation of the USSR into Russia as we know it today. Does that help? Yes, absolutely. Okay. Eu vou falar particularmente da história que é mais familiar para mim, que é a história realmente da Zâmbia, e vou falar da mudança e da noção de organizações de mulheres transformadas em NGOs, que são não governamentais e que sempre existiram, se pensarmos bem, de uma forma ou de outra, mas que tornaram estruturas unipartidárias em multipartidárias, e principalmente naquela altura em que havia uma fragilidade e aquelas lutas, dissoluções de regimes como o da Rússia, da USSR, e as dificuldades com os Estados Unidos. So we enter this second set of 30 years from the early 90s until to date. And we have the NGOs working in the social cultural sector, making very great strides in education, in legal process, in sensitization, a large amount of research and development on what institutionally in academics is called GWS, Gender and Women's Studies. Temos também, depois nos anos 90, no início dos anos, chegamos à segunda época, que é o princípio dos anos 90 até aos dias de hoje. Então temos NGOs, não é? Que trabalham e se inseriram num estatuto mais social, num sector social e comunitário, em que trabalham também com situações culturais, tendo uma influência também com a educação, os processos legais, imensa pesquisa, desenvolvimento, e basicamente é isso. Okay, so I'm going to close here with a statement because I can only identify myself most closely as a political activist. If I use the field of politics to interpret the last 60 years, Zambia has, I'm going to use the word, it's my country, I can use it, has the shameful history of the amount of parliamentary women reducing during this period, this second 30-year period. In a parliament of 167 MPs, 15%, way below the SADC average,
are women. E eu vou terminar aqui com a declaração de que eu sou apenas uma ativista política. Eu vou falar aqui do caso que me é familiar, porque é o meu país, eu vou falar da Zâmbia, onde nós temos infelizmente, uma estrutura vergonhosa, porque nós temos no nosso Parlamento, temos 167 no Ministério Público, 167 MPs masculinos e 15%, o número 15% femininos, que é um número muito inferior ao permitido pela SADC. Okay. Thank you for giving me this time. I hope I've opened sufficiently. Meanwhile, the Pan-African Women's Organization has existed and still exists. It's based at Addis Ababa in the African Union building. It's marking its when it marked its 63rd anniversary, the organization committed itself to advancing social and economic justice for African women through reparations. Thank you very much. Eu vou terminar aqui. Eu estava a falar da União das Mulheres, que está representada em Dar es Salaam, e que existe há muito tempo, e que está a ajudar as mulheres africanas através de reparações. Muito obrigada. Thank you, Comrade Malele. Now we'll ask Comrade Ebube to again introduce herself and talk about the role and condition of women in Mozambique and the surrounding areas since the Pan-African Women's Day of 1962. And again, it doesn't have to be, year to year or decade to decade, but in general, the condition of women post Pan-African Women's Day and how that may have helped, how it has advanced the condition of women post-independence. Thank you. Yeah, go ahead. Muito obrigada. Agora, mais uma vez, vamos pedir à camarada Ebube que se apresente e que nos fale um pouco de como é que tem funcionado nos últimos anos realmente a ala das mulheres, desde o primeiro dia da mulher pan-africana em 1962. Não precisamos que diga data por data, mas gostaríamos de saber quais têm sido as evoluções durante estes anos e o que é que se tem passado, quais são as condições. Obrigada. Okay, obrigada. Thank you, Comrade Mzuri, for that call-in. Greetings, everyone, once again. As you know, my name is Ebube Nwafo, and I'm an organizer based in Mozambique. So I'm going to be presenting on the conditions of Mozambican women and talking about why women's liberation is key in our struggle for one unified socialist Africa. So I'm Ebube, and I'm based in Mozambique. Desculpa. Olá. Desculpa. Olá, eu sou a Ebube e estou baseada em Moçambique e estou a organizar aqui na ala de Moçambique e vou falar quais são as condições da mulher aqui em Moçambique e porque é que é importante, quais são as condições das mulheres na nossa área geográfica e porque é que é importante uma África socialista e organizada, revolucionária e organizada. Okay, so just like most African countries, we in Mozambique are living under neocolonialism. This means that our resources are under the ownership and control of foreign multinationals while the masses of our people suffer and our ruling class gets richer. Como na maioria dos países africanos, nós estamos a viver sob um regime neocolonialista. Como sabem, os nossos recursos são continuamente explorados e nós estamos a viver num estado em que as classes mais altas ficam cada vez mais ricas e os pobres cada vez mais pobres. And when we talk about the masses of our people, we must make it clear that this means
majority youth and majority women and girls. Approximately e co- 51. Fala assim. Não. Diga a percentagem, é mais fácil assim. Approximately 51.3% of Mozambique's population is women and girls, and across the African continent, women make up over half of the population. Quando falamos das massas das pessoas, é muito importante mencionar que quem são as massas? As massas são as mulheres e a juventude. As mulheres, é uma percentagem que vem por 51,3% de mulheres em Moçambique. E qual foi a percentagem na África? Desculpa. A maioria, majority. Aí a maioria, a maioria na África são mulheres e juventude, e a juventude. Oftentimes we lose sight of what our continent and what the economically active population of, or an economically active portion of our population looks like. Here in Mozambique, 2/3 of the economically active population work as farmers. And the agricultural workforce is anything between 61% and 80% female. Muitas vezes perdemos a visão de quais são as massas trabalhadoras dentro do nosso país em África, e sabemos, aqui em Moçambique, sabemos que 2/3 da economia da força trabalhadora são realmente agricultores, e entre 61% são homens e 80% são mulheres. Yeah, 61, 80% são mulheres. Entre 61% ou 80% são mulheres. Yes. So our women make up the vast majority of the laboring peasantry. Their labor feeds the country, yet we also make up the majority of the population classified as poor. When we talk about women's liberation and injustice against women, we're not only talking about domestic violence and child marriage, we're also talking about ensuring that the women who do the work to keep our people fed also get to keep the fruits of the labor so that they can feed themselves and their families. A maioria do que trabalha, e temos que ter isso em consideração, são as que alimentam o país, são essas mulheres que muitas vezes sofrem ainda com violência doméstica, e mesmo assim continuam a trabalhar para poderem alimentar-se a si e às suas famílias. Yeah, so we need to keep that in mind when we talk about freeing the masses of our people. Oftentimes, as I said, we tend to imagine the masses and women, when in fact, when we say the masses, we're talking about women and girls and youth. Temos que ter isso em mente quando falamos em massas, porque muitas vezes nós distinguimos massas e mulheres, mas as massas realmente são as mulheres e a juventude. Mozambique has a valiant history of anti-colonial struggle. During this struggle, our women were involved as competents, as teachers, they helped to coordinate logistics, etc. And the revolutionary government at the time had women's liberation as a priority. Moçambique tem uma história muito forte de uma luta anticolonial. As mulheres sempre com uma atitude participante como competentes, como professoras, e com um papel muito forte na liberação e na sua prioridade. Frelimo's government centered women's liberation alongside the national liberation struggle as a prerequisite for victory, not as a result of victory. However, following the anti-colonial war against the Portuguese, the Frelimo government faced a grand challenge of constructing a nation while waging a proxy war against Renamo. Para a Frelimo era muito importante que a liberação da mulher estivesse lado a lado com a liberação do país. Era realmente uma das bases, não havia distinção, mas houveram realmente muitas dificuldades com a guerra que existiu depois da liberação contra a Renamo. Renamo was backed by the counter-revolutionary Rhodesia and apartheid South Africa. And as a result of this proxy war, fighting the proxy war, women's concerns, women's struggles were sidelined. A Renamo, que estava a ser suportada pela Rodésia,
E em consequência dessa guerra proxy, essas dificuldades, preocupações com as lutas das mulheres foram deixadas de lado. So though organizations like the Organização da Mulher Moçambicana or Mozambican Women's Organization paid lip service to women's liberation following the war, the anti-colonial war against the Portuguese, once neoliberal policies were implemented in the country after Samara Machel's death, the struggle for women's liberation became co-opted and diluted. A Organização da Mulher Moçambicana, desculpa, eu perdi-me aqui um bocadinho. Estava a escrever tudo e depois perdi. Se me It's pudesse okay. I repetir was saying, so the organization of the Mozambican Women's Organization paid lip service to women's liberation following the anti-colonial war, but following Samara Machel's death, when neoliberal policies were implemented, women's liberation women's concerns, excuse me, became sidelined. Basically, the struggle became diluted. A Organização da Mulher Moçambicana teve um papel muito importante tentando ter ali um serviço, como se diz, lip service, não é? Para a Organização das Mulheres, mas quando se deu a morte de Samara Machel, essas preocupações foram-se diluindo e a luta ficou cada vez mais esparsa. Yeah, so these organizations previously, sought the revolutionary transformation of society to benefit the masses and the liberation of women in particular from imperialist, patriarchal, capitalist shackles, domination. However, eventually they began to focus primarily on empowering women within these oppressive and exploitative systems. Estas organizações inicialmente procuraram a transformação das mulheres, não é? E empoderá-las dentro das mesmas. E, eventualmente, estes tornaram-se movimentos opressivos e de exploração. So the abandonment of the socialist path has worsened the conditions and prospects for Mozambican women, and the struggle for women's liberation in Mozambique now mainly adopts a liberal approach. There's a lot of discourse around providing opportunities to women to advance within the system while failing to interrogate if the system is even conducive to a women's liberation at all. Essa saída desse estilo de vida socialista fez com que se perdesse essa vontade de empoderar a mulher, de lutar pela mulher, e tornou-se uma questão um pouco mais liberalizada, e eu ainda me questiono se neste momento existe realmente um espaço em que exista uma vontade de lutar pela mulher, ou em que se enquadre essa questão da luta da mulher. So today, Mozambique has become what some have termed the new frontier of global capitalism, with the influx of multinationals from various imperialist countries coming in to exploit the vast resources, but especially natural gas. We have rural communities being displaced, which typically are dependent on the land and the ocean for survival. Moçambique tornou-se numa nova fronteira global. Muitas multinacionais instalaram-se, explorando recursos, num deles o gás natural, fazendo com que muitas pessoas ficassem sem as suas terras, principalmente daquelas mais perto do oceano. Centenas de pessoas, tudo como sempre para se enriquecerem. Assim. So while these imperialist corporations come in claiming to be working to improve the lives of the people, providing jobs, what actually happens is they come in, they harm the environment, they displace people, they displace communities, and they enrich themselves. If they do employ people at all, it's to perform jobs that they themselves would not do for the pay they offer, or for jobs for which their European counterparts are both in the West and here receive higher pay. Então, o que acontece? Estas multinacionais, realmente o que elas vêm aqui fazer é explorar
explorar, despropriar, e muitas das vezes oferecem alguns trabalhos às pessoas locais, mas são aqueles trabalhos que nos seus países eles mesmos não os querem fazer, ou então são com ordenados que as pessoas nos seus países recebem muito superiores e aqui os moçambicanos estão a receber salários muito inferiores. Yeah, so our women are disproportionately affected by these displacements because they, more than anyone, are responsible for looking after the land and they depend on it for sustenance, and to live, to make their living. E as mulheres, mais uma vez, são as que mais sofrem com essa situação, porque elas são as responsáveis pela terra e dependem realmente desses rendimentos para poder ter uma vida e de poder sustentar as suas famílias. So when we talk about freeing the land from imperialist domination, we're really talking about rematriating the land because it's largely our women who for generations have been responsible for keeping the relationship between our communities and the land alive. Quando falamos sobre a situação de retirar esses poderes das nossas terras, falamos de uma situação voltar a devolver essa terra às pessoas que fazem parte da terra, para que exista um ciclo saudável, que neste momento não existe em África, devido a essa exploração, expropriação e deslocação. Yeah, so despite women's massive contributions to nourishing us with their manual and other kinds of labor, women-headed households are also the most affected by poverty here because women have less access to formal education, formal opportunities for employment, lower literacy rates, etc. We suffer the most under the neo-colonial conditions we're living in. Apesar de ter ser uma terra com muitas mulheres, as mulheres são as que mais sofrem nessas situações, porque são as mais vulneráveis e sujeitas à pobreza, também são as menos, e acabam por ser sempre as menos educadas, e são as que são as que mais sofrem quando vivemos nestes regimes neocoloniais, nas condições que eles nos permitem viver. Yeah, so our boys and men, they also depend on the land and the sea, mostly farming and fishing, to feed themselves and their families. But as a result of the encroachment of multinational corporations coming in to exploit, they lose opportunities, and especially in the north, end up joining militant groups that further serve to displace and terrorize families. Again, women and girls suffer. Os nossos homens também sofrem muito com essa perca de terra, porque eles também acabam por perder muitas oportunidades. Muitos deles acabam por ter que se deslocar para outras zonas. Ebuba, houve uma parte aí que eu não percebi, quando estava a dizer que eles têm que ir para o norte, mas envolvem-se em que tipo de organizações? So men and boys in the north in particular, when they lose opportunities, they join militant groups that É isso, grupos terrorize militantes. Ok. Então eles acabam por juntar-se a grupos militantes e muitas vezes terroristas, que também, de uma certa forma, os protegem, e é a única forma que eles têm de poder, de alguma forma, ajudar as suas comunidades. É uma situação desesperante. Yeah, but they terrorize the communities that they grow up in because of a lack of opportunities and imperialist encroachment, and women and girls again suffer. O que faz com que eles acabam por vir aterrorizar as comunidades em que eles mesmo cresceram, e quem, mais uma vez, acaba por sofrer são as mulheres e as crianças. Mulheres e raparigas. Yeah, so women in Mozambique, we make up most of the country's poor. Intimate partner violence is very common against women. Child marriage is still a challenge that we're facing here. Adolescent birth rate is very high. So we have a long way to go. We have a lot of challenges that we're facing here as women, and being that women make up the majority of the country's population, this means that the masses of our people are suffering. Moçambique tem uma porcentagem muito alta de mulheres e continuam a ser as que mais sofrem. Temos uma porcentagem muito alta de mulheres que sofrem de violência doméstica, adolescentes que se casam
cedo, crianças que nascem também demasiado cedo. E como isto é, eu vou só explicar, Ebuba, normalmente eu estou a traduzir ao mesmo tempo e é mais fácil. Se me disser a última palavra, eu vou escrever outra vez. Porque eu tenho que escrever hoje e não é assim que eu traduzo normalmente. Okay, no problem, it's okay. Okay, so basically I said being that women make up the majority of the country's population, this means that the country itself is largely suffering, not just women. Uhum. Tendo em conta que a maioria da população deste país são mulheres, todo o país está a sofrer, não apenas as mulheres. So women's conditions are not marginal to our struggle. They're actually front and center. So if our movement for women's liberation, African liberation, world liberation, are planning to succeed, we must center women's struggles. If we have any hope. As mulheres neste papel não são secundárias, as mulheres estão à frente. Portanto, nas nossas lutas pelas dificuldades das mulheres, nós temos que, se temos algum plano de bem-sucedidos, temos que nos centrar nas lutas, nas dificuldades das mulheres, para se queremos alguma esperança de avançar. Okay, that's all. Thank you so much for É this. tudo, muito obrigada. Thank you, Comrade Ebube. That was an excellent and concise answer. So I think we have provided the climate to which we are presently in. And so now I want to ask Comrade Malele and Comrade Ebube to talk about which way forward. How do we move forward as women and girls to help move the nation forward? And the rope, go ahead. No, Go I ahead. just want to translate what you said. So, Yes, please. Muito obrigada, camarada Buba. E agora vamos chegar a uma outra secção em que nós queremos colocar a questão como é que nós avançamos para a frente para poder fazer a diferença, qual é a forma de avançar para o melhoramento da situação das mulheres. And with that being said, we want to talk about what is the role that Pan-Africanism can play in moving us forward, in us organizing, us uniting, and what strategies can be used. Com isto dito, queremos falar do papel. Qual é o papel do africanismo, do panafricanismo para avançar e nós organizarmos, nós estamos unidos? E quais são as estratégias que podem ser usadas? Mais uma vez, qual é o papel que o panafricanismo pode em demonstrar que há uma luta, todos os papéis e as responsabilidades para todos nós, que são tão necessárias hoje? Quais são as estratégias que podem ser usadas para criar um ambiente de inclusão entre mulheres e não homens? So, Comrade Malele, I see you have lights on now. We can see your beautiful face and all lighted. So welcome to the light. So do you want to take on this second question? The next panel discussion? And it's also in the chat. What role can Pan-Africanism play as we move forward? You know, which way forward? And what strategies can be used? You have the floor. Unmute. Okay. Yes, I've unmuted. Again, I'd like to be brief because I'm very interested in the questions which are coming through. The one thing about the OAU document
although I seem to be roundly disparaging, is that this summit specifies the use of language and the investment in language, where our focus is the uplifting of women, but at the same time we have to remember what women have done, which has been already roundly talked about. But one thing that we haven't talked about is how women transfer language. And the protection of African languages, not only Swahili, is a gift that African women have given the continent. So I'm just going to get to the right page in this AU document. Comrade Malele, remember to pause for translation. Oh, okay. Eu vou só muito rapidamente responder a esta questão, que eu considero muito importante, mencionando este documento que eu tenho aqui da OAU, que é um summit que especifica que o uso da língua e o investimento na elevação das mulheres, de que falamos, também passa por proteger a língua. E proteger a língua não é só o Swahili, são as outras línguas também. E as línguas faladas no continente. E aqui que também são uma dádiva que a mulher africana tem e que trouxe ao continente. E a forma como elas transferem a língua. Over. So I think that's I'm sure this, I'd like to believe that this document, which was drawn up in 1963, repeats itself in the African Union. But the specific summit, where is it? I found it, now I've lost it. Can you just offer a brief summary of the point? Yes, it is the introduction, as it's on page 3. It's under education and culture, and it's under this is now the committee of experts. The introduction as soon as possible of programs in the major African languages in the broadcasting stations of the various African states, and the exchange of radio and television programs. So for me, that's one thing. And I think it's related. I think for me it's almost round, always education is political training. So I think for me, those are the big two that I want to bring to this particular meeting. One is language, and two is political training. Eu acho que aqui, logo num dos capítulos, o capítulo, página 3, temos aqui um capítulo de introdução, que é Educação e Cultura. Que é introdução e cultura. E queria falar assim que, por exemplo, que uma das questões que é pertinente e que se fala aqui era que, assim que possível, a passagem da linguagem e a transmissão da linguagem, seja nos mídia, seja em todos os canais disponíveis, são muito importantes. São muito importantes para que haja uma divulgação da linguagem, das línguas de África, e também uma educação política. Para mim, isso sim, são dois fatores extremamente importantes. A língua e a educação política. Do you have any other points in terms of how Pan-Africanism can play a role in advancing the conditions of women in our movement, Comrade Malele, before we move on to ask Comrade Ebuba? Only to say that without speaking about our languages, it's our unity is also very difficult to speak about. And I think the history of the Berlin is a history everybody knows about here.
We have languages which are spoken one side of the border, which are exactly the same as the language spoken the other side of the border. And our people think that they're different people because you're a Zimbabwean, you're not a Zambian, or you're a Angolan, you're not a Namibian. So I think the importance of unity has to be built on our languages. And I think it's a heavy task. But I don't think it's impossible, and I don't see that there's nothing to be ashamed of if those languages are all oral, and if they remain oral. But I think that it is the key to unity is language, and if you don't have a first African language, like I don't have a first African language, then my second language would be Swahili. So, Michaela, can you translate that? Yes, a little bit? Yes, absolutely. So I think that it's very important to mention the word unity here, and the unity cannot come without this question of language. You're speaking English. Alô? Estás a falar inglês? Oh, desculpem. It's okay. I'm so sorry, because I do this like that, switching between languages. So, não podemos falar de união sem falar da língua, da questão da linguagem, que é muito importante aqui. E uma situação que é muito pertinente aqui, quando pensamos na situação de Berlim, em que muitas vezes as pessoas, quando estão no outro lado de uma fronteira e falamos a mesma língua, mas achamos que somos diferentes. E não. Quando houver essa comunalidade de nós falarmos a mesma língua, eu, por exemplo, a minha primeira língua, eu não tenho uma primeira língua materna, eu uso a segunda língua, que é o Swahili. Portanto, eu acho que temos que nos focar nessa questão da linguagem. Isso é muito importante. Linguagem como fator de união, unidade. Excellent. Any additional comments on that, Comrade Malele, before we go to Comrade Ebube? Okay. I think I'm done. Yes, thank you. Okay. Thank you. Comrade Ebube, how can Pan-Africanism move the dial forward for African women? What role can Pan-Africanism play? What's the importance of Pan-Africanism in terms of our objective and our strategy to advance the condition of women and the nations? Go ahead. Thank you for that. Michaela, tens de dizer? Sim. Eu queria dizer como é que o panafricanismo pode avançar a mulher africana e o avançamento das mulheres africanas. Como é que nós podemos usar para avançar a mulher? Yeah, so first of all, as I talked a bit about during my presentation, when we talk about unifying the masses of African people, we're really talking about unifying the masses of African women, and non-men and men, and all segments of our population, but women are not marginal to this objective. Pan-Africanism really should center our women, our supposedly marginalized portions of our population. And oftentimes we include women in that because we are politically marginalized, economically marginalized. But if we're talking about our representation in the population, we are actually the majority. What's that seed? Okay. Primeiro pensei fazer uma apresentação sobre a questão das massas e da mulher. Como já tinha mencionado no princípio, as mulheres, a Ebube já tinha mencionado no princípio, que as mulheres não ficam de lado, não são marginais. Elas deviam estar como centro
porque politicamente e economicamente as mulheres são são uma maioria, são a maioria e deviam haver formas de melhorar a condição da mulher. Porque Yeah, quando so when we talk about women's liberation within the context of the struggle for Pan-Africanism, that can only come about through women's organization and the organization of all other oppressed and marginalized group within the wider African population. We have an excellent example here of the AAWRU, the All African Women's Revolutionary Union. Although we are struggling for the same thing, Pan-Africanism, the total unification and liberation of Africa under scientific socialism, we recognize that we need our own structure to put forward our own concerns that is not separate from the AAPRP, but working alongside the AAPRP to advance women's interests. Quando falamos de liberação das mulheres ou os grupos marginalizados, é muito importante também mencionar que é uma questão comum, por exemplo, pensando na situação da AAWRU, a União das Mulheres, em que nós, mesmo fazendo parte de um coletivo ou de um partido que é a APRP, aqui nós lutamos em que lutamos pelas mesmas causas, reconhecemos que é necessário haver uma organização só de mulheres, com estruturas separadas, que também são nossas, em que trabalhamos para o mesmo bem comum, que é das mulheres, que é a liberação das mulheres. Porque a liberação da mulher é a liberação de todos. Yes, because we know that in political organizing, women's voices are not as present, marginalized, even when we are present. So structures like these allow women to vocalize, their concerns and center these concerns in the wider struggle for Pan-Africanism. Because, as again I said in my presentation, when we're talking about the masses of our people, we're not talking about the masses and women. We're actually talking about women, at least statistically. So ensuring that women get organized to vocalize their concerns and become active in political organizations makes this centrality of women to the struggle more well known, I guess. A importância das organizações das mulheres nas estruturas das mulheres na estrutura política, nas estruturas políticas mesmo as mitas, como é mais difícil para a mulher ter um poder de palavra, vocalizar as suas preocupações. Quando falamos, e eu já disse, quando falamos das massas, para mim as massas são as mulheres. Porque estatisticamente podemos ver que as mulheres estão em vantagem, mesmo sendo as menos ouvidas. Portanto, quando esses espaços permitem com que elas possam vocalizar, estejam ativas politicamente e se possam centralizar e tentar ter um papel ativo na sua liberação. And that's all. Thank you so much. É tudo, muito obrigada. So let us open up questions from our audience that we can address. Are there any questions in the chat? Go ahead. Vamos abrir questões we're entertaining questions from the audience. I see two questions. I'm going to read them. Boa noite. But I would have to. Do you want them in English or Portuguese? You can do both, so the audience can understand. Ok. Boa noite. Parabenizar pelas apresentações.
considerando a trajetória desde as esposas de chefes de Estado e combatentes que fundaram a União das Mulheres Africanas há 45 anos, até à celebração do Dia da Mulher Pan-Africana de 2025, quais foram os progressos e os desafios que as mulheres africanas enfrentam na luta pela igualdade e pela libertação em todo o continente africano? Vou ler a mesma questão em português. I'm going to read the same question in English now. Desculpem. I'm sorry. It's still, there's more. OMM é uma organização muito importante na história de Moçambique, que foi fundamental na mobilização das mulheres para a luta pela independência. Qual é o papel, a ação da OMM atualmente em relação à violação dos direitos das mulheres que está a acontecer atualmente em Moçambique? Now I'm going to translate. Good evening. Congratulations on the presentations. Considering the trajectory from the wives of heads of state and combatants who founded the African Women's Union 45 years ago to the celebration of Pan-African Women's Day 2025, what progress has been made and what challenges do African women face in the struggle for equality and liberation across the African continent? The WMO is a very important organization in the history of Mozambique that was fundamental in mobilizing women for the struggle for independence. What is the role, action of the VMO today in relation to the violation of women's rights that is currently happening in Mozambique? These are two questions in the chat. As duas perguntas aqui no chat. Obrigado. Comrade Malele, do you want to be the first one to take that? Unmute. You have to unmute your mic. Okay, got it. Yeah, let me take the question on the Pan-African Women's Organization. The status of a Pan-African Women's Organization is it's now a specialized agency. Its status within the African Union is as high as it gets. After 1962, there was an instance where I believe one of the original founders was actually sitting on the UN Security Council. So it's very well, its status within the African Union system is extremely high. However, it's not fleet-footed. Like, I'm trying to think of a better word to use. It's heavy. It's a heavy organization. It's very top-down, just like the African Union is, and its predecessor, the Organization of African Unity. And I think that is the challenge for going forward. Is I think it's incumbent now upon the same organization to go back to the drawing board and find its feet at the grassroots. I think, I don't know whether I answer that part of the question, and then I think the other part of the question directly addresses the Mozambican organization. Can I just translate this one before? Yes. Otherwise it turns too much and I might not be able. O estatuto da organização é uma agência especializada. Depois de 1962, uma das fundadoras esteve mesmo no Conselho de Segurança da ONU. No entanto, neste momento é uma organização pesada, como o seu antecessor, e esse é o desafio. O importante aqui seria voltar à base, voltar às suas raízes. Não sei se respondo bem a essa questão, mas vou tentar, se não, mas vou agora tentar responder à segunda parte, que me parece que está ligada com a OMM, que é uma organização moçambicana. And just to close, sorry, that
another responsibility is the intergenerational conversation, which is, I think, what we've done today. I think that is so important for many reasons. Our history is being lost, and it's because we are not. I think she's frozen. I'll translate this then. Okay. And then, só para terminar, outra responsabilidade que é a conversa intergeracional. Por muitas razões, a nossa história cada vez mais se está a perder. This is where she ended when she mentioned that her history is being lost. And now, Comrade Ebube, can you address the OMM question and the other questions that were raised? Michaela? Camarada Ebube, quer as questões outra vez? Sim, okay, so Tá bem. I can speak a little bit for Mozambique on the first question, and I would actually like to invite Julia to talk a little bit on about the second question. But you know, as I said, here in Mozambique, we live under neocolonial conditions. Maybe Michaela podes traduzir the first part of that. Sim. Eu posso falar aqui por Moçambique e vou convidar a Júlia para responder um pouco sobre a segunda questão. E como mencionei, nós aqui em Moçambique vivemos sobre um regime neocolonial. Yeah, so we live under neocolonialism. This means that obviously our leaders are enriching themselves at the expense of the masses. And with all of this exploitation that we're complaining about from multinational corporations, we're down here bearing the brunt of it while they line their pockets. So if you're asking about their wives, their wives are you know, benefiting from the same exploitation that the masses of us are suffering from. Para os nossos líderes aqui, falar sobre eles, eles estão a enriquecer ao custo das massas. Como já tínhamos mencionado aqui, as multinacionais que estão a explorar-nos e a enriquecer, nós somos os que mais sofremos com isso, e as mulheres, tal como os líderes, também estão a enriquecer ao custo das massas. Essa é a questão. Yeah, so there's been a lot of, here in Mozambique in particular, we started with the Destacamento Feminino, which is the women's detachment that was responsible for organizing women to fight in the National Liberation War. Then eventually we moved to the Organização da Mulher Moçambicana, which was supposed to represent the masses of Mozambican women following the winning of independence. But with neoliberal encroachment and, you know, abandoning the socialist path, this organization just became entrenched in the neo-colonial arrangement that we're living in. You know, it's mostly wealthy women at the helm, who are somehow related to the ruling class, ruling party, and it's not necessarily representative of the masses of poor and working class peasant Mozambican women. Okay. Tem havido, em Moçambique, tem havido muito destacamento feminino. Haviam as Luta Nacional de Liberação, organizações de mulher africana, mas com esse afastamento do modo de vida socialista, o que tem acontecido aqui é que e esse novo liberalismo, temos o envolvimento da classe que os governa e essas organizações são regidas por essas mulheres
são regidas por essas mulheres, realmente é o que afasta realmente o que nos afasta cada vez mais de uma tentativa de luta, quando isso está a ser gerido por pessoas que não têm os mesmos interesses que deveriam ter. I would actually like Julia, if I'm allowed to invite Julia to talk about this a little bit, if you'd like to. Julia, queres falar sobre a segunda pergunta que colocaste no chat? Gostaria muito de convidar a Júlia, if you don't mind, não se importam? Agora vou ter que dizer em inglês até. Sim. I would like to invite Julia to join the chat. Júlia, queres convidar? Júlia vai entrar? Posso convidar a Sim. Júlia? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Good evening, everyone. Sim, sim. É para voltar a fazer a questão. I'm going to ask this question again. Não, se queria responder. Não. Se quer responder a questão. If you want to respond. Sim. Acerca da questão que aqui coloquei, estive a refletir em torno daquilo que esteve a falar aqui, Bubi, acerca da organização da mulher moçambicana. Então, por conta daquilo que eu tenho presenciado pelas mídias, acerca da violação das mulheres, principalmente em Cabo Delgado, por conta do terrorismo que lá está a fazer sentir. Estive aqui também a me questionar qual é o papel da Organização da Mulher Moçambicana, ou qual é a ação que está a fazer dentro deste conflito que nós estamos a presenciar em Cabo Delgado. A questão também dos direitos da criança, direitos da mulher, e isto também, posso dizer que, no meu entender, a organização da mulher moçambicana, ela está diretamente ligada, posso assim dizer, diretamente ligada com a Frelimo. Então, eu acredito que poderia também criar políticas como defensora, né, dos direitos humanos e tomando ações concretas para poder estar mesmo lá no campo, dar apoio psicológico, dar apoio às mulheres que estão lá deslocadas, às crianças, dar o suporte presencialmente, ter ações concretas, não só estar nas mídias a falar e não se fazer sentir aquilo que são as ações que realmente as mulheres precisam de um apoio psicológico, de um apoio, por dizer também material, e também discernir aquilo que é a informação dos direitos das mulheres. E também falando também das crianças que têm lá, dos direitos das crianças, dando educação às crianças, porque neste momento as crianças não têm nenhum, posso dizer, não estão nas escolas. Elas abandonaram as suas escolas, abandonaram as suas vilas e isso cria aquilo que é o recrutamento, né? Vão recrutando aquelas crianças para entrarem nesse conflito que está a acontecer lá em Cabo Delgado. Então, é em torno disso tudo que eu queria perceber qual é o papel da Organização da Mulher Moçambicana atualmente em relação à violação extrema dos direitos das mulheres em Cabo Delgado.
É tudo. Obrigada. About the question of the OVM, from what I've been noticing in the media, especially when it comes to the situation in Cabo Delgado, I would like to ask the question: what's the role of the OVM in the conflict, in the fight for the rights of women, the rights of children? In my understanding, this is very much connected with Frelimo, and I would like to see some politics and intervention being created, people on the field, psychological support, actions, concrete actions on the field, material support, also to have a better spreading of this information, I would like to see it being talking about these children, the understanding that most of these children are leaving the schools. They are no longer going to school, and this is making it easier for them to be recruited and to be part of this conflict. So my bottom line is, like, I would really like to understand what is the role of this organization in the ending of this conflict, of this extreme violence that is happening these days in Cabo Delgado. Yeah, obrigada, Julia. So I think you answered the question. You know, it's right now, as we talked about, we have this encroachment of foreign NGOs, militaries, multinationals that are coming in, trying to, you know, claim their share of the resources in Cabo Delgado, especially the natural gas. And when we look at, oftentimes when there's natural hazards like cyclones and mostly cyclones actually, when people are displaced, the work of care, of providing material support to the displaced families, and even when there are attacks by these militant groups there in Cabo Delgado, the work of providing support to the families that are displaced and people who lose loved ones is often done by foreign NGOs, Oxfam, USAID when it was still active, etc. AFRICOM, you know, that's one of the posts that I actually saw about AFRICOM here in Mozambique, that they were providing relief to cyclone victims in Beira during the cyclone Idai. This should be the job of you know, the Organización da Mulher Mozambicana, or, you know, the government, really, but it's not. They kind of outsource this work to foreign NGOs and all of that. Sorry, desculpa, podes traduzir, Micaela? Eu acho que respondeste bem à questão, e realmente o que está a acontecer aqui é que nós temos essas NGOs e as multinacionais que chegaram e estão todas a tentar reclamar os recursos em prol das pessoas que estão a deixar as suas terras, e o que acontece é que muitas vezes temos situações em que as pessoas perderam os seus materiais, perderam os familiares, e o que acontece, e quem vem a suportar são realmente essas NGOs, nomeadamente temos a Oxfam, a USAID, que neste momento já não existe, quando existente, a AFRICOM, que por exemplo, tivemos a situação em que eles vieram aliviar aquela situação no ciclone na Beira, mas é um trabalho que de facto deveria ser efetuado pela Organização da Mulher Moçambicana, mas foi passado a essas NGOs, e aqui nos questionamos porquê. Yeah, that's all. I think this just speaks to the further entrenchment of Mozambique into the neoliberal arrangement that the majority of African countries are suffering from. E é tudo, isto só fala da complexidade da forma como Moçambique está envolvido realmente com os países neocolonialistas e que nos exploram, assim como a maioria dos países em África continuamente sofrem. So are there any other questions
from those in the audience? Há mais algumas que there is a question from Nicole Nance. Oh no, there's a few more questions. There's another question actually. So Would you I like me see to- one, is there a way for Africans in America, women, African women in America, is there a way for them to support? That's a question. So Comrade There will- Abube, can you jump into that first question? And Michaela, can you Sim, sim. Yeah. Há alguma forma de que a mulher negra americana possa apoiar? Há alguma forma? Yes, so obviously we all see ourselves as Africans, whether you're born in the US, whether you're born in Europe, whether you're born on the African continent, in South America, etc. And I think the best way is to, if not join an organization that's struggling to for Pan-Africanism, for justice, for your people, is to repatriate resources. I would say, support organizations that are already doing this work, especially on the continent, because we really lack them. And honestly, that's it. Support us with resources if you cannot join us to do work that we're doing. Sim, existem formas. Eu vejo que todos os negros são africanos, mesmo não vivendo em África. E como africanos, se não participamos em alguma organização, podemos repatriar de alguma forma os recursos, apoiar organizações, obviamente, organizações que sabemos que sejam competentes e sérias, mas sim, essas são formas legítimas de poder ajudar e ter um papel ativo. Comrade Malele, your response? Comrade, Did she not drop here. off? Yeah, she did. I think when when it froze? Yeah. Okay. All right. Did you say there's another question, Comrade? Yeah, but I think it was it. because I don't know if it was you reading it, but it was like, what channels can women create to dialogue more with those who impact issues of land, legal, political rights, and our safety and security? Issues that women do not have access to within our own governments. How do we remedy this? I'm going to read it in Portuguese now. Que canais podem criar as mulheres para dialogar mais com aqueles que impactuam as questões da terra, legais, políticos, os direitos políticos e a nossa segurança. Questões que para as mulheres que as mulheres não têm acesso dentro dos seus próprios governos. Como é que nós podemos remediar essa questão? Do you want to tackle that, Abube, or do you think you've already answered it? Camarada Abube. Yeah, I think I've already answered it, but at the end of the day, we're talking about organization. With all the issues we face, I don't think there's any solution beyond getting organized. Let me turn on my camera, sorry about that. I don't think there's any solution beyond getting organized as women, as marginalized genders, as the masses of our people who are suffering under these exploitative and oppressive conditions. Within these systems, as we exist in them right now, I think the best way is to create alternative, what's it? My English is deleted from my mind. Channels of power, basically. Working as we're doing right now. We know our government will not provide the political education for us that we need to liberate ourselves. So we're doing that job. And that's just what we need to do with nearly everything. But the main point is to get organized as women, as marginalized peoples, as marginalized genders to forefront our concerns.
Sim, eu já tinha respondido a isso mais ou menos, mas não existe outra solução senão organização. Nós temos que nos organizar como mulheres, como géneros marginalizados, organizações também alternativas aos que existem neste momento, fora do sistema, mas sim, a questão aqui é mesmo organizarmos, é a única forma, mas continuamente, disciplinadamente organizarmos. Our comrade Nicole said that they are a member of an organization at Morgan State and they do want to support. And so I put our APRP website address in the chat for Comrade Nicole. A camarada Nicole mencionou que é presidente de uma é presidente da Organização Africana-Americana e a Diáspora Africana, desculpem, da Universidade de Morgan, que é uma universidade histórica negra, e gostariam de alguma forma ajudar. E deram e estão a pedir o contacto e também puseram o e-mail, pôs o e-mail. Somebody has to turn off the mic. I think it's Julia. Okay, great. Obrigada, Julia. We want to thank everyone for your presence today and your participation. We have much work to do. Queremos sorry. Go ahead. No, I'm sorry. The short of the better. Nós queríamos agradecer muito a vossa participação hoje, a todos os presentes. Temos muito trabalho pela frente. We have to thank our aunties for their leadership in that first historic meeting where the mothers of 14 women's organizations met July 31st, 1962, to help form the Pan-African Women's Organization. Nós temos que agradecer às nossas tias e aquelas 14 mulheres participantes que participaram naquele encontro histórico no dia 31 de julho de 1962, que ajudaram a formar o Dia da Mulher Pan-Africana. By their example, they guided us towards the solution that women's liberation is centered in women's unity and organization. Pelo exemplo delas, lideraram-nos até à solução de que a liberação da mulher está centrada na união e na organização. We in the AAPRP and AAWRU commemorate the veteran women who are in the front line of the liberation struggle. Nós e o AAPRP e a União das Mulheres comemoramos as mulheres veteranas que estão na linha da frente da luta pela liberação. Fighting for liberation is for the masses and continues to reverberate against the second colonialism, as the women in Guinea-Bissau remind us. Lutar pela libertação é para as massas e ajuda-nos nessa luta pelo colonialismo, como nos lembram as mulheres da Guiné-Bissau. That second colonialism is against gender-based violence that is within our culture, within the system of colonialism, imperialism, and neocolonialism. O segundo colonialismo é contra a violência de género, contra os sistemas de colonialismo, contra o imperialismo e contra o neocolonialismo. We remind you that if you are not in an organization fighting for the liberation and unity of your people, join an organization like the All African People's Revolutionary Party. Lembramos-vos que se vocês não fazem parte de uma organização de união e de libertação do vosso povo, juntem-se a uma organização como a AAPRP,
a Organização de Todos os Povos Africanos. And if the APRP is not within your range, join another organization or create an organization fighting for unity and liberation. E se a APRP não está ao vosso alcance, organizem uma organização, criem uma organização para lutar para a união e pela libertação. Lutando pela união e libertação. We thank all of you. We thank Comrade Malele that dropped off. Of course, it is the conditions of capitalism and imperialism that makes energy unavailable to us on a consistent basis. So we thank her and Comrade Ebube for their participation. Queremos agradecer à camarada Malele, e nós sabemos que são realmente os tentáculos do colonialismo que controlam a energia, que fazem com que nós sejamos dependentes, e queremos agradecer à camarada Malele e à camarada Ebube. Muito, muito obrigada. We thank Comrade Micaela for her translation and her patience with us. I can't thank myself. Yes. Ok, agradeço a camarada Micaela, agradeço a mim mesma, mas pela minha paciência, obrigada. Foi um prazer para mim. Foi um prazer para mim. Comrade Halimatu for her support in the technical assistance today. E queremos agradecer à camarada Alimato pela assistência e pelo apoio hoje. Muito obrigada, camarada Alimato. Forward ever, a luta continua. Sempre para frente, a luta continua. Kambere Neshimurenga. Kambere Neshimurenga. The struggle continues. A luta continua. Thank you, everyone. Obrigada a todos. Thank you, comrades. Forward. Forward ever. Backwards. Para frente. Thank you so much. Thank you, comrades. Forward. Forward.